Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o que não pode faltar no nosso Natal. Então, sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Eu quero falar sobre isso, né? O principal que eu vejo que não pode faltar no Natal de ninguém é o amor, sabe? Eu acho que isso todo mundo quer e todo mundo tem que ter, né? Um, um Natal cheio de amor, um Natal que seja abençoado por Deus, e ele vai ser abençoado se tiver amor. Se não tem amor, então acaba faltando tudo. Pode ter a melhor casa, pode ter a melhor comida, pode estar cheio de dinheiro, pode estar cheio de presente, de coisas, mas se não tem amor na casa, falta tudo. E eu queria colocar aqui, falar de 1 João, né, 4:8, que fala na Bíblia: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, isso é um dos requisitos, né, e uma das características de Deus, que é o amor. Deus é amor. Então, nós como cristãos, né, falando aqui para os cristãos agora, precisa carregar isso. E quando certos cristãos não demonstram amor, é porque está faltando Deus, porque a pessoa não conhece a Deus verdadeiramente. Porque Deus é amor, porque Deus é amor. E a gente vai demonstrar que somos cristãos, que conhecemos a Deus por meio disso, da gente amar o próximo, da gente demonstrar o amor de Deus por meio de nós para o próximo. E eu queria também colocar aqui outro versículo da Bíblia que está em Hebreus 4:15 e 16, que fala: aproxime-se confiante do trono de Deus. Hebreus 4:15 e 16. Então, que a gente não tenha medo, que a gente, nesse tempo, se você pode, encontre um tempo, né, no seu planejamento, no seu dia a dia, para você passar com Deus, seja por meio de música, seja por meio da oração, seja por meio da leitura da Bíblia. A gente precisa disso, o nosso espírito precisa disso. E não tem nada melhor do que isso, do que o próprio Deus se apresentar pra gente. Não tem nada melhor do que o próprio Deus encher a gente de amor, encher o nosso coração de amor, sabe? E que nesse tempo a gente não fique vazio, pelo contrário, que a gente fique cheio da presença de Deus, cheio do amor de Deus, pra gente passar pro próximo. E diante de toda essa bagunça que eu tô nesses dias, sabe? De todas essas caixas que eu vejo de diante de ainda falta de organização, porque a gente está se mudando, então não tem como eu organizar agora a minha casa, sendo que eu vou para outra casa, né? Eu vou ter que organizar a nova casa. Mas está chegando, né, o tempo. Hoje faz 2 dias, falta 2 dias para eu ver a nova casa, para eu começar a levar as coisas para a nova casa e ajeitar a casa também, né, nos próximos dias. E esse é um presente, um dos presentes que Deus está me dando e dando para o meu esposo, né? Que é essa nova casa, que fomos aprovados, estamos muito felizes, mas também, assim, estamos lutando contra o tempo para levar tudo. Então, sexta-feira mesmo, a gente quer levar bastante coisa, né, para casa, o que a gente puder. E eu vou estar contando mais, né, como é que vai ser nos próximos dias. Então, amanhã acho que amanhã eu vou falar com mais detalhes de como tá sendo, de como vai ser também, né? Porque sábado também tem mais coisa, então, graças a Deus, Deus tá abrindo as portas, Deus tá ajudando, né? E também trazendo gente para ajudar a gente. Então, a gente tá super feliz por isso. Mas eu coloquei aqui essa blusa, né?
para simbolizar o Natal, porque já estamos no mês de Natal. Então, a gente já até planejou quais são os nossos presentes, né? Tanto eu quanto meu esposo. Vou falar para vocês conforme vai passando o tempo, né? É uma surpresa aqui também pro canal e eu vou com certeza mostrar meu presente, mas a gente ainda não comprou, a gente só ficou sonhando, pensando sobre isso, porque no momento o que tá assim, sendo mesmo pra gente fazer é a casa, é organizar a casa, é levar as coisas, é mudar. E graças a Deus esse tempo, né, de espera já está chegando ao final, graças a Deus. Mas eu queria trazer isso, né, que assim, mesmo diante da casa não estando do jeito que a gente quer, mesmo em época de Natal, a gente não tá podendo ajeitar a nossa casa cedo pro Natal, ainda assim. Graças a Deus, a gente tá podendo amadurecer com isso, a gente tá podendo ver que mesmo que a gente não tivesse dinheiro para ajeitar uma casa, mesmo que a gente não tivesse condições e tudo, que o mais importante é o amor entre eu e meu esposo, é a gente passar bem o Natal, é a gente se tratar bem, é a gente dar um pro outro, presentear um para o outro, né? Com a presença, mas com a presença cheia de amor, com palavras cheias de amor. E não importa a língua, o que eu mais tenho visto é isso. Se você consegue tratar bem o outro, então Deus vai abençoar você, sabe? Não vai abençoar o outro, pelo contrário. Por você abençoar o outro, Deus vai te abençoar. E para este mês, sabe, eu não falei nada sobre questão de profecia e tudo, mas veio uma palavra para mim, para este mês, né, de dezembro. Eu não falei, mas vou estar falando aqui, como eu estou falando que não pode faltar no seu Natal. Então veio muito a palavra luz, né? Eu vi um filme com meu esposo. E aí no filme, no final foi, e o cara era pintor. Então ele falou que o segredo para a pintura era a luz. E depois disso também eu vi muitas velas, eu encontrei um tesouro que eu não sabia que estava guardado na minha casa, né? Porque eu falei pro meu esposo, poxa, a gente não comprou nenhuma luz pra. Nenhuma vela, assim, pra acender pro Natal, né? Eu queria comprar várias velas vermelhas. Enfim, aí falei pra ele, mas a gente não comprou, né? E aí, conforme a gente ia guardando as coisas dentro do closet do outro quarto que a gente deixava pra visita, né? E também a gente fez. Depois a gente fez já no final um quarto de instrumento que acabou não usando muito, também não teve muito tempo, que já foi guardando também. Então, depois que a gente foi guardando e abriu o closet que tem no outro quarto, né, que eu não sabia, meu esposo tinha velas lindíssimas, vermelhas, sabe? Em torno de 2 a 3, e tem outras velas verdes também, mas o que mais me chamou a atenção foi a cor vermelha, e eu gosto muito, né? Pro Natal eu gosto das cores típicas do Natal. E incrível, porque depois eu comecei a ver, hoje mesmo parece que no WhatsApp da família, né, compartilharam alguma foto que eu vi luz, né, era sobre uma foto de natureza. Então depois de novo, isso mexeu comigo, a luz batendo agora pra mim, sabe? Então me fez lembrar assim sobre tudo isso. Então a palavra para este mês vai ser essa luz, né? Que tenha muita luz na sua casa, que tenha muita luz dentro de você. Que nesse tempo a gente possa carregar a luz de Jesus, que nesse tempo a gente possa entender que Ele é a nossa luz, né? Essa luz que está batendo em mim, ela é natural, mas a luz de Jesus, ela é espiritual. Ela é algo que é de dentro para fora, é algo que vai te proteger, é algo que o mal não vai tocar você, sabe? Porque a luz de Jesus é muito mais forte do que essa luz que está batendo aqui em mim, sabe? E é essa luz que a gente tem que carregar em nosso coração. A luz de Jesus a gente tem que carregar.
em nosso coração, que a gente nunca esqueça disso, sabe? A fonte é Ele, então, diante de tudo, o amor, né? O nosso amor tem que se aperfeiçoar. Comparando com o amor de Cristo, a gente tem que olhar para Cristo, a gente tem que querer mais se parecer com Ele. E para este Natal que seja isso, sabe? Que a gente possa buscar Ele, que a gente se possa encher do Espírito Santo, que a gente queira conhecer mais a Jesus, sabe? Não somente de ver filme, não somente lendo a Bíblia, mas também tendo experiências com Ele, tendo o Espírito Santo ao nosso lado, falando coisas que você não vai encontrar na Bíblia, mas o próprio Espírito vai encher o teu coração, ou então o próprio Espírito, quando você estiver lendo a Bíblia, vai trazer coisas novas que você nunca ouviu, que você nunca viu. E é por meio do Espírito Santo que ele vai iluminar o nosso coração e a nossa mente. Graças a Deus eu tive experiências, foram poucas, né? Mas eu quero mais. Só que foram experiências que não tem na Bíblia, que eu não sei como explicar, que tive experiências no Brasil, e como eu falei da luz, né? Eu vou falar de uma experiência que eu tive aí no Brasil, que eu tive uma visão, eu estava lendo a Bíblia, e aí eu tive uma visão de mim, de forma espiritual. E aí eu via os meus olhos cheios de luz, enquanto eu estava lendo a Bíblia, meus olhos saía luz, como uma lâmpada, sabe? Quando você acende a lâmpada, ela não sai uma luz assim, né? Pra fora. Assim eu me via, sabe? A luz, né, de Jesus, a luz da Bíblia, a luz da palavra, estava me enchendo e trazendo para fora. Então, eu não poderia estar cega espiritualmente, porque eu estava carregando essa luz, a luz da palavra, a luz de Jesus, a luz do Espírito Santo, que não nos cega diante do pecado, diante do erro, diante do engano que tem no mundo, sabe? E somente por meio de Jesus, sabe? Pra gente poder fazer as coisas certas, pra gente poder fazer as coisas bem. Não existe melhor exemplo do que Ele. Se não for Jesus, se não for o Espírito Santo, se não for o Pai, sabe? Os outros exemplos são falhos, as outras pessoas são falhas, mas Jesus é perfeito. Jesus tem que ser o nosso maior exemplo, o nosso maior pastor, o nosso maior pai e por aí vai, sabe? Nosso maior noivo, nosso maior esposo, né? Tem que ser ele, tem que ser ele. E o foco é ele. Então que para esse Natal seja isso, sabe? Que a gente possa carregar as boas coisas e as boas novas, né, de Jesus também, e tudo, porque ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, diante disso, a gente tem que carregar a vida de Jesus em nós. Ele quer que a gente carregue ele em nós, sabe? Não é uma cruz, mas é dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. As pessoas têm que ver Jesus, as pessoas têm que falar: nossa, essa pessoa ali é cristã de fato, não é de boca. As pessoas têm que reconhecer isso. Por meio da verdade, por meio da gente falar a verdade sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter, sobre as nossas ações. Então, tudo isso vai fazer com que as pessoas vejam Jesus em nós. Isso é o mais importante, que as pessoas vejam Jesus em nós, não somente uma cruz, mas por meio disso, das nossas obras, sabe? As pessoas possam ver Jesus em nós. E todo mundo precisa de Jesus, todo mundo precisa da vida eterna, todo mundo precisa do amor de Deus, todo mundo precisa da luz sobrenatural de Deus, sabe? A luz natural, ela ajuda o nosso físico, ela ajuda um pouco, mas a luz de Cristo, ela é eterna, ela vai nos ajudar até diante da morte, ela vai nos ajudar. A luz de Cristo, e a gente pode entender que não tem nada melhor do que a gente ser cheio das coisas de Deus.
É bem melhor estarmos cheios das coisas de Deus do que cheios das coisas deste mundo. E que nesse Natal seja algo transformador pra gente, seja algo assim, que a gente possa ter experiências e sonhos e revelações com Deus e que possa ser algo impactante para as nossas vidas. Não somente aqui eu falando das minhas experiências, mas eu quero ouvir também de vocês, experiências de vocês, comentários de vocês, de coisas sobrenaturais, de experiências, sabe, com Deus, de palavras que antes você não sabia e Deus foi falando para você, que é somente você e Deus, sabe? E ninguém mais. E não tem outra fonte a não ser você em contato com o próprio Deus, para Ele estar falando por meio de você coisas. E tem coisas que Deus quer falar pra gente que não é somente pra gente. Tem coisas que é só pra gente, mas tem outras que a gente tem que compartilhar para ajudar o nosso próximo a conhecer mais a Deus, a estar mais perto de Deus, estar firme com Deus também. Então, que esse ano que passou seja somente aprendizado e que o próximo seja assim, para a gente colher os frutos, para a gente ver que o que a gente fez não foi em vão, que o nosso sacrifício não foi em vão, pelo contrário, que o nosso sacrifício vai ser algo que seja eterno, que seja algo que Deus se agrada do que a gente está fazendo. Então, que seja assim, que o nosso Natal seja especial, que seja único, mas não somente com as pessoas que a gente gosta, não somente com os nossos familiares, mas também algo entre você e Deus, algo que Deus vai falar com você de forma específica, algo que nem eu sei, sabe? Porque é somente você buscando a Deus e Deus vai falar com você. Mas já que eu contei uma experiência, eu lembrei de outra experiência que eu tive e como eu tô falando do amor, né? Que a gente não esqueça que Deus nos ama. Deus nos ama, não importa se outras pessoas mostram o contrário, se outras pessoas não nos tratam como Deus nos trata. E eu vejo assim, somente Deus, sabe? Para nos amar de forma perfeita, genuína, porque todo ser humano é falho. Todo ser humano é falho. Então, todo mundo tem essa sede de querer se sentir amado pelo outro. Mas Deus é a fonte. Deus sempre vai ser a fonte e Ele está pronto para nos dar amor. Ele tem uma fonte cheia de amor. E aí, se a gente busca na fonte dele, ele vai nos dar o que a gente precisa, ele vai nos dar amor, ele vai nos dar força também para a gente poder amar o outro. E eu vejo que o mais difícil é aquele outro que não nos ama, aquele outro que é mais difícil de lidar, aquele outro que não nos trata como a gente gostaria que o outro tratasse. Mas ainda assim, Deus tem tudo. Deus tem tudo que a gente precisa para conseguir lidar até com aqueles mais difíceis. Aquele outro que é mais difícil, daí, sabe? Que dá vontade da gente falar umas boas verdades, da gente se defender, da gente, né? É mais difícil da gente segurar ou da gente dar amor, né? A gente somos seres humanos e a verdade é essa. Tem momentos que é mais difícil, tem pessoas que são mais difíceis de amar do que outras. Mas mesmo assim, como eu falei, a fonte, a gente tem que buscar na fonte, porque Deus quer que a gente ame até aqueles mais difíceis, até aqueles que não nos amam. Eu falei aqui, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, isso é um mandamento de Deus, a gente tem que amar o outro. Mas que a gente não esqueça do primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento é a gente amar a Deus. E a gente não esqueça disso, que é como se fosse um dever de Deus, sabe? Ele nos amar. Não tem isso explícito, mas a prova disso
É Jesus na cruz. Deus já nos provou o seu amor. E a gente só tem que relembrar disso, sabe? Tem horas que a gente esquece. Poxa, será que Deus me ama? Porque fulano me trata desse jeito, cicrano me trata desse jeito. Será que Deus me ama? E sim, Ele nos ama. Não olhe para as pessoas. Olhe para o amor de Deus. Olhe para Deus e não para as pessoas. As pessoas são falhas, mas Deus é perfeito. Então, se a gente olha para a cruz, se a gente olha para Jesus, se a gente olha para Deus, Ele continua nos amando. E quanto mais a gente se aproxima dele, e quanto mais, como o primeiro mandamento fala, primeiro é Deus, não é as pessoas. Primeiro é Ele. Então, se a gente continua amando a Deus e a gente coloca Ele no devido lugar, Ele em primeiro lugar, Ele vai nos dar amor. A gente vai se sentir amado por Ele e a gente não vai precisar de amor de ninguém. A gente não vai precisar que os outros nos amem. Pelo contrário, a gente vai dar amor porque a gente é amado por Deus. Porque a gente vai se sentir amado por Deus. E aí vai ser algo assim natural. Não vai precisar ser forçado. Não vai precisar a gente mesmo falar, não, eu tenho que amar, eu sou cristão e tal. E a gente, poxa, errei e tal. Não, mas é o que Deus quer que a gente faça, esse mandamento é só para a gente lembrar, é para a gente avaliar se a gente está acertando mais ou está errando mais, ou acertando mais ou menos, né? É só isso, é para a gente nos avaliar, para a gente ver, poxa, o que eu estou fazendo? Será que eu estou amando a todos? Será que eu estou amando ciclano, fulano, beltrano, né? Então, é isso. É Deus. É Deus, não tem outro caminho. Primeiro é Ele. E que a gente não esqueça disso, que nesse Natal a gente não esqueça que esse Natal é para Ele, é pra gente se alegrar porque Jesus veio, né? Ele nasceu, morreu e ressuscitou. E por Ele ter ido para a cruz, a gente pode ter plena convicção que Deus nos ama. E na própria palavra fala sobre isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é por meio de Jesus, é por meio de Jesus que vamos sim falar para nós mesmos, não, Deus me ama. Por quê? Porque Jesus foi na cruz por mim. Porque Ele demonstrou o seu amor por meio de cruz, por meio de salvação, por meio de sangue, por meio de entrega, por meio de sacrifício. Isso é para sempre. Isso a gente tem que carregar até a nossa morte. Que Cristo morreu para nos salvar. Que Cristo nos ama, não importa do que os outros falam, não importa se o outro não nos ame, não importa se o outro não demonstre amor, o amor de Deus, e mesmo que o outro seja cristão e ele não está conseguindo demonstrar o amor de Deus, né, por você ou por mim, não importa. Porque o mais importante é o que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você e por mim. Isso é o mais importante, esse é o amor genuíno. E que a gente possa se encher das coisas de Deus e encher a nossa boca de Deus e a gente conheça Ele em espírito e em verdade. E que a gente possa passar para o outro Deus de forma perfeita e genuína. Não somente de fábulas, não somente no nosso pensamento, mas comprovando por meio da Bíblia, comprovando o que Deus fez por nós, né, por meio da nossa vida, e nos enchendo o nosso coração dele. Porque mesmo diante de pessoas, né, o que o outro vai fazer para mim, eu não tenho controle, mas eu tenho controle de mim. Eu tenho controle das minhas ações. Então, que a gente possa isso. A gente precisa se encher de Deus. Se a gente se enche de Deus, a gente está preparado para os tempos difíceis. A gente está preparado para tratar bem o outro, mesmo que o outro não nos trate bem.
Mas se a gente não está cheio de Deus, se a gente não se enche da palavra, se a gente não se enche da presença do Espírito Santo, pode sim acontecer que a gente vai tratar o outro da mesma forma ou até pior. Então, que a gente olhe para Deus, não para o outro, mas que a gente olhe para Deus. O outro tá lá, né, fofocando a gente, tratando mal a gente, pisando a gente. Então, que a gente na hora pense, meu Deus, me ajuda. A gente tem pensamento, ora, sabe? Ora baixinho, Senhor, me ajuda essa pessoa aqui. O que tá acontecendo? Tá com demônio? Senhor, me protege, que esse demônio não entre em mim, que esse demônio não me toque, sabe? Se você vê que a coisa tá feio, o que eu faria, sabe? Se eu estivesse no seu lugar, ou se acontecer comigo, na hora eu vou chamar a presença, eu vou chamar os anjos, eu vou chamar Deus. Pode me chamar de louca, mas Deus comigo, ninguém me toca. A proteção de Deus, Deus me protegendo, ninguém me toca. E o pior são os demônios. O pior é demônios controlando pessoas, que acontece e a gente não ouve isso na igreja. A gente não se prepara, né? Não nos prepara para isso, para lidar com demônios, que era para a igreja, né? Fortalecer mais a noiva de Cristo, nos fortalecer mais. Mas o próprio Deus também nos fortalece. Se falta, sabe? Muitas coisas que eu via que faltava na igreja, eu ouvia em rádio. Meu esposo ligava o carro, na rádio estava passando mensagem, eu falava, meu Deus, o que eu queria ouvir lá, o que eu estava esperando, palavras da Bíblia, direcionamento, o que eu posso ler na Bíblia, o que Deus quer falar comigo. E aí, essa angústia que eu sentia, que, poxa, na igreja não leu a Bíblia, na igreja só passou versículos para eu ler. Então, eu queria ouvir de alguém, sabe? Tudo bem, eles passaram os versículos para eu buscar, mas eu queria ouvir a voz de alguém falando os versículos da Bíblia. E aí, meu esposo ligou no carro e tava lá uma pregação no rádio. E o cara nem era pastor, ele tinha uma rádio e tava lá falando da Bíblia. E aí na hora abriu minha mente, eu vi assim, Deus não está limitado, porque eu vou estar limitado com o agir de Deus. Às vezes eu tô querendo no dia a dia, né? Não sei o que Deus está querendo falar comigo. Leio a Bíblia, leio o devocional e ainda assim não tô entendendo nada. E aí eu simplesmente mexendo no Instagram vi lá uma frase, né? Dizendo assim, fale para Deus sobre isso. Tava em inglês, né? E era uma frase na blusa de uma mulher, fale para Deus sobre isso. E aí logo depois disso, nossa, também aquele susto. Deus quer que eu fale para ele tudo que eu tô sentindo, tudo que tá me angustiando. Então, eu fui primeiro escrever a frase, que tomei aquele susto, né? Nossa, Deus tá falando comigo por meio de uma frase de uma camisa que estão vendendo em inglês, sabe? E estão vendendo essa camisa e eu aleatoriamente vi no Instagram. Então, quando eu vi isso, eu escrevi a frase e depois eu escrevi uma oração pequena, né? Senhor, e escrevi o que eu mais queria, né? Um desejo que eu mais queria e tava isso me atordoando. Então, é isso. E eu vejo assim, tudo que eu falei aqui ainda é pouco, ainda tem mais, sabe? Tem mais para próximo ano. Tô me organizando, comecei hoje a organizar pra... Ai, meu cabelo tá feio aqui, eu só vou ajeitar aqui. Tô me organizando pra janeiro. E outra palavra, né, que veio pra mim, eu já tinha isso em mente, em meu coração. Mas a palavra para o próximo ano, assim, e é uma das minhas metas, né, pra eu organizar mais, eu tenho que organizar a nova casa e tudo. Então, tenho esse objetivo, né, e já comecei a organizar hoje, né, pra janeiro, pra já saber o que fazer, o que trazer aqui pro canal. E claro que eu vejo assim, tem coisas que vai conforme o planejado, mas tem coisas assim que Deus me pega de surpresa, que é coisa que eu não tinha planejado, às vezes é na hora.
Às vezes conforme eu vou tendo dificuldades, às vezes é coisas que eu vou enfrentando, que vai acontecendo, né, no meu dia a dia, e aí eu vou e passo para vocês e vou e falo. Então, mas o planejado para próximo ano, eu consegui planejar para janeiro, não consegui planejar ainda para o ano inteiro, mas conforme eu fui planejando isso, vai ser mais ou menos, né, já deu para organizar um pouco isso. Então, é outra coisa assim que a gente tem que, né, mesmo que você já esteja organizado, mesmo que você já sabe o que vai fazer próximo ano, organização, acho que é para todo mundo, né, isso, né, seja no seu trabalho, seja na sua casa, a gente precisa para, por exemplo, agora que eu tô com a casa assim, eu sinto muita dificuldade para gravar ou então para planejar, para me organizar para o próximo ano. Sinto muita dificuldade. Por quê? Porque eu tô vendo a casa toda bagunçada, mas graças a Deus minha mãe, né, falou algo para mim que tranquilizou meu coração. Eu precisava ouvir isso. Que ela falou assim, não, isso é natural, isso é normal, você tá se mudando e a bagunça é normal. Então, primeira vez que eu ouvi algo assim da minha mãe, que é algo que eu não esperava que eu iria ouvir dela, porque minha mãe é organizada, minha mãe se esforça todo dia para deixar a casa limpa e organizada, né? Isso, sem sombra de dúvidas, minha mãe é super esforçada quanto a isso. Mas eu nunca pensei que iria ouvir da boca de minha mãe ela falar que é normal o que eu tô passando, sendo algo que tem o nome bagunça. Eu pensei que eu nunca iria ouvir isso da minha mãe sobre a bagunça ser normal, sabe? Mas, enfim, isso é algo que estamos felizes porque tá tudo se encaminhando, graças a Deus. E já falei demais, sabe, gente? Se deixar, tem horas que quando eu quero falar, nossa, eu falo muito. E tem horas que eu não quero falar nada e eu tenho que ter um esforço também. Tudo depende, mas hoje eu tenho até vontade de falar mais, mas já falei bastante. Vou deixar para amanhã para falar mais sobre para vocês, né, sobre isso, né, a mudança, como tá sendo. Queria trazer essa palavra, né, porque já estava tendo bastante tempo que eu não trazia esse tipo de palavra sobre a Bíblia e a gente precisa todos os dias se encher de Deus, a gente precisa de Deus, sabe? E então é isso. Por enquanto, é isso que eu quero trazer para vocês, é isso que eu queria falar para vocês sobre o Natal. Se tiver mais coisas que eu quero falar sobre a Bíblia e sobre o Natal, vou estar trazendo. Espero que essa palavra abençoe a vida de vocês, que a sua vida seja abençoada por meio de Deus. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.